Bem, pessoal, dando continuidade ao curso, vamos a mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química 2019 a nível do primeiro ano. Uma questão que traz um texto bem grande, né? Diz que o trióxido de enxofre, que é o SO3, tem massa molecular de 80,06 gramas por mol e seus pontos de fusão em ebulição são 16,9 graus Celsius e 45 graus Celsius. Isso é importante, tá? Estou destacando aqui para a gente ver depois, respectivamente. Em temperatura ambiente pode ser encontrado na forma de líquido incolor fumegante com densidade de 1,92 kg por metro cúbico. Entre os problemas de saúde causados pelo SO3 estão as doenças respiratórias, especialmente bronquites e, em casos mais graves, o efisema pulmonar e ainda problemas cardiovasculares. É um composto estável, porém incompatível com a matéria orgânica, metais, bases e cianetos, reagindo fortemente com água e com oxigênio. É bastante higroscópico e seu calor de hidratação pode provocar a ignição de madeira ou algodão, pois desidrata os carboidratos presentes nas estruturas desses materiais. Vamos lá. A respeito do referido óxido, podemos afirmar, então tem algumas opções aqui e a gente vai procurar a verdadeira dentre elas, tá? Mas antes vamos avaliar algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, ele usa aqui o termo higroscópico. O que significa isso, professor? Bem, a gente diz que uma substância, que um material é higroscópico quando ele tem muita capacidade de reter água, tá? De absorver água. Então, o trióxido de enxofre, esse carinha aqui, tem essa capacidade, portanto ele é muito higroscópico. Quer dizer que se você deixar ele no ambiente, ele vai absorver muita água rapidamente e ele reage fortemente com madeira, né, ou algodão, porque ele desidrata os carboidratos que estão presentes nesses materiais, na madeira e no carvão. E o calor de hidratação, né, dele é suficiente para provocar essa ignição, ou seja, reage prontamente com madeira e algodão. Mas vamos lá. Vamos começar a avaliar as possibilidades de resposta. Bem, a letra A diz que ele possui duas ligações covalentes comuns e uma dativa. Isso não é verdade e eu vou mostrar. Então o que a gente tem na molécula de SO3 é que o enxofre está ligado duplamente a um átomo de oxigênio, tá? De modo que esse átomo de oxigênio completa a sua valência, né? Ele completa os 8 elétrons, o octeto na camada de valência, porque ele já tem 6, quando ele faz duas ligações covalentes, ele atinge o octeto. Observe que aqui a gente tem 4 pares de elétrons em torno do oxigênio, 2 pares não ligantes e 2 pares ligantes. O enxofre também completa a sua valência dessa forma, só que existe mais 2 átomos de oxigênio na molécula. E o que acontece? Esses átomos de oxigênio, vou colocar aqui do lado, eles já têm 6 elétrons na camada de valência, né? E precisam colocar os pontinhos representando os pares eletrônicos aqui, né? Ficou meio feio desse lado, mas tudo bem. Esses oxigênios, eles precisam de mais 2 elétrons para estabelecer o octeto. Os elementos até o segundo nível da tabela periódica, eles obedecem muito bem à regra do octeto, como é o caso do oxigênio, né? Mas os elementos do terceiro grupo ou em diante, a partir do terceiro grupo, eles costumam expandir o octeto, ou seja, comportar mais elétrons em torno de si, na camada de valência, formando ligações, do que o previsto pela regra do octeto,
É a regra que tem muitas exceções. Então o que vai acontecer? Além dessa dupla ligação covalente, irão se formar duas ligações covalentes também, chamadas de covalentes dativas, tá? Em que os pares eletrônicos do enxofre é que servirão, esse par eletrônico e esse outro, é que servirão para estabelecer essas chamadas ligações dativas, tá? Então não ficou muito claro o desenho, mas é isso que ocorre, beleza? Então isso é a molécula do SO3. É uma molécula que tem uma geometria trigonal plana, né? Observe que a gente tem um átomo central ligado a 3 outros átomos, tá? E não, nesse caso, como esses dois pares eletrônicos do enxofre vão estabelecer essas ligações com o oxigênio, a gente não tem nenhum par não ligante no átomo central, o que faz com que a geometria dessa molécula seja trigonal plana. Beleza? Agora sim, vamos avaliar as respostas. A A diz que possui duas ligações covalentes comum e uma dativa. São duas ligações covalentes dativas, né? Essa aqui e essa aqui. Então tá errada já por aí. E diz também que que são duas ligações covalentes comum. Na verdade, tem uma ligação dupla covalente comum apenas, né? Totalmente errada a letra A. A letra B diz que na temperatura de 30 graus Celsius ele é encontrado na forma gasosa. Vamos ver? Olha só, o ponto de fusão dele é 16,9 graus Celsius. Isso significa que até 16,9 graus Celsius ele é encontrado no estado sólido, né? A partir dessa temperatura ele torna-se líquido. A temperatura de ebulição é 45 graus Celsius. Significa que se a temperatura de fusão é 16,9 e a de ebulição é 45, significa dizer que entre 16,9 e 45 graus Celsius ele é líquido. Após 45 graus Celsius ele é gasoso. Então 30 graus Celsius, que é aqui, está entre 16,9 e 45. Ou seja, é uma temperatura intermediária entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Logo, esse material vai estar líquido, beleza? E não gasoso. A C diz que na forma líquida fumegante, 1 litro desse óxido possui 1,92 gramas. Vamos ver. A gente vai avaliar isso por meio da densidade. A densidade diz que a questão, né, diz que a densidade dele é 1,92 kg por. Então ficaria, se eu quisesse converter isso aqui para 1,92 kg por metro cúbico, né? O que eu faria? Multiplicaria quilograma por 1000. Se eu quisesse converter isso aqui por grama por litro, o que eu faria? Multiplicaria quilograma por 1000, né? E multiplicaria metro cúbico por 1000. E aí ficaria 1000 dividido por 1000, que dá 1. Ou seja, 1,92 kg por metro cúbico é a mesma coisa que 1,92 gramas por litro. Tá? Então isso mostra que a letra C é correta, porque diz que na forma líquida fumegante 1 litro desse óxido possui 1,92 gramas. E a gente está vendo que isso é verdade, né? Porque a densidade dele, né, nesse estado líquido fumegante, a densidade dele é 1,92 kg por metro cúbico, que é a mesma coisa que 1,92 gramas por litro. Portanto, correta é a letra C. Por que não pode ser a D? Porque diz que sua molécula possui geometria piramidal.
Não é piramidal, é trigonal planar, tá? Então a opção correta é a letra C.